Assistiremos agora a um vídeo com imagens de Meishu Sama e ouviremos uma palestra proferida pelo mestre em 22 de fevereiro de 1954, gravada especialmente para a ocasião da inauguração da igreja no Havaí. Logo após, o ministro Hiroki Nakahashi comentará sobre as palavras de Meishu Sama.いよいよ本日はメシア教ハワイ本部のめでたい開所式が執り行うことになったについては、はるばる日本の熱海からお祝いの言葉と今後の経緯につきましての大体をお話ししようと思います。ご承知の通り、我がメシア教は全世界を救うその第一歩として昨年2月樋口ありきの領主を派遣したのであります。ところがわずか1年を経た今日、信者の激増とともにハワイの中心ホノルルの都に堂々たる本部ができたということは、おそらく世界にも例のない迅速な発展ぶりと思うのであります。これによってみても神様の素晴らしいお力がいかに大きいかがわかります。もちろんこれからアメリカへヨーロッパへというように順次全世界を我がメシア教によって平和幸福の世界にするので、それもさほど遠くはないと思います。ではこのような素晴らしい神様はどういう神様かというと、これこそキリストの言われたエホバでありまして、キリストの時は間接的救いでありましたが、今度はエホバ直接のお力を加えるのであります。つまりキリストは天国は近づけりと予言されましたが、私は天国を作る実行者であります。その証拠にはメシア教は教えよりも実行を主としております。黙っていて条例しても病気が治るというのもそれであります。ここで日本における本教の活動状態を簡単にお話ししましょう。それは宗教活動によって信者は日に月に激増し、どしどし発展しつつありますが、それとは別に目下造営中の熱海の地上天国であります。この間 NHK の英語放送主任米人グリルスとその夫人である日本タイムズの記者の両氏がこの地上天国を評して、この大規模壮大なる企画はおそらく世界にも見たことがない、アメリカ第一の名所としてのナイアガラの滝に比べても遜色はないと絶賛したことであります。またシカゴトリュービューンの派遣記者ウェイ・グル・シモンズ夫人も絶賛され、いずれ完成の上はトリュービューン市場に大々的紹介するという話でありました。まずこれだけでもいかに素晴らしいかがわかるでありましょう。したがってこれが
完成の暁は全世界の眼は我がメシア教に集まるでありましょう。また昨年箱根にできた地上天国は縦であるから規模はさほど大きくはないが、今度できる熱海地上天国は横でありますから何倍の大きさかわからないくらいであります。そこで両々相まって日本のいや世界の名所となるのは言うまでもありません。これについての神様の企画はいずれはハワイへも作り、次にアメリカ、ヨーロッパ、アジアというように世界至るところに地上天国が作られることになります。つまり現在の公園よりも一層善美な高級なものと思えばいいでしょう。そしてこれは本教のモットーである良品相絶無の天国世界を作るという空前の大経輪の現れの一つでもあるのであります。今までお話したことは誠に結構ずめでありますが、ここで肝心なことを言いましょう。それは何かというと、そんな立派な天国を作るには地球の上をきれいにする、つまり大掃除であります。そのためには神様はまず霊界から清まるので、ありまして、つまり汚いものを焼き捨ててしまうわけであります。これがキリストの言われた日の洗礼であって、これによって霊界が清まれば霊主体重の法則通り限界が清まり、ここに地上天国実現となるのであります。ところが右のごとく霊の汚れた人は焼かれ滅びるとしたら、そういう気の毒な人を一人でも多く救わなければならないから、その霊を救うのが条例であります。それで清まった人だけが大峠を無事に越せる人間となるばかりか、その功によって自分自身も救われるのでありますから、まず一挙両得というわけであります。つまり神様の大愛のお取り次ぎというわけであります。ではこれをもってご挨拶にいたします。Palavras do ministro Hiroki Nakahashi.
Bom dia a todos. Palestra proferida na inauguração da difusão no Havaí em 26 de fevereiro de 1954. Hoje é a inauguração da difusão no Havaí e aqui, da distante Atami, no Japão, vou enviar minhas congratulações e planejamentos para o futuro. Como vocês sabem, a Messiânica deu o primeiro passo para a salvação do mundo no ano passado, quando no mês de fevereiro enviei a reverenda Higuchi e o reverendo Adiki para o Havaí. Após um ano, aumentou enormemente o número de membros e na capital Honolulu foi construída uma bela sede. Foi uma expansão muito rápida e jamais vista no mundo. Então pode-se perceber quão grandioso e maravilhosa é a força de Deus. Em seguida, a Messiânica vai estabelecer um mundo de paz e felicidade, começando pelos Estados Unidos, em seguida pela Europa, para depois abranger o mundo todo. Isso não está tão distante. Então, quem é esse maravilhoso Deus? É Jeová a quem Cristo se referiu. Na época de Cristo, a salvação era indireta. Desta vez, Jeová irá manifestar diretamente o seu poder. Cristo anunciava: o reino do céu está próximo. Eu falo, eu sou o construtor do reino do céu. E a prova disso é que a Messiânica coloca a execução como principal acima do sermão. Mesmo em silêncio, apenas ministrando jorei, cura-se uma doença. Agora vou explicar a situação da doutrina no Japão. O trabalho de divulgação da Messiânica está aumentando dia a dia e, consequentemente, aumenta o número de adeptos. Em Atami, estamos em plena construção do protótipo do Reino do Céu na Terra. O responsável pela programação americana da rede estatal NHK e sua esposa, que também é jornalista do jornal Nippon Times, ficaram tão maravilhados que chegaram a comparar com as cataratas de Niágara, afirmando que o planejamento desta construção não perde para o lindo ponto turístico americano. O repórter do jornal de Chicago, a Tribuna, também elogiou, afirmando que irá publicar um artigo após o término da construção. Tudo isso mostra quão maravilhoso é a obra. Portanto, quando o reino do céu na terra se concretizar, os olhares do mundo todo se voltarão para esse lugar. Ano passado, concluímos a construção do protótipo do reino do céu na terra em Hakone, que simboliza o vertical, não sendo por isso muito grande. Já o protótipo de Atami, que simboliza o horizontal, será muito maior do que o de Hakone. E os dois locais juntos se tornarão famosos pontos turísticos no Japão e no mundo. Dentro do plano divino, tanto no Havaí como na América, Europa e na Ásia, e em todos os cantos do mundo, vai ser construído o reino do céu na terra. Serão lugares de mais alto nível de beleza, incomparável em relação aos existentes da atualidade. Construir um mundo sem doenças, pobreza e conflito é o objetivo da Messiânica. O reino do céu na terra é o grandioso plano divino sem precedentes na história da humanidade. O que falei até agora foram só coisas boas, mas agora vou falar algo essencial. Para construir tão maravilhoso reino do céu, é preciso purificar a face da terra, e para isso é necessária uma grande limpeza. Assim, o Criador começou a purificar primeiramente o mundo espiritual, queimando e descartando toda a sujeira. Esse é o batismo pelo fogo que Cristo pregava. Depois que o mundo espiritual estiver purificado, pela lei do Espírito precede a matéria, o mundo material também o será. E vai surgir então neste mundo o reino do céu na terra. Assim sendo, quem tiver muitas máculas no espírito será queimado e destruído. Para salvar essas pobres almas,
uma a mais que seja, temos o jorei que purifica o espírito. Portanto, as pessoas que estiverem purificadas conseguirão passar pelo abismo a salvo. Ao ajudar outra pessoa, ao transporem essa purificação através do jorei, cada um de vocês também será salvo. Os dois serão salvos, conforme diz no provérbio: com uma ação, ambos ganham. Isto é a manifestação do grande amor de Deus. Com isso, termino esta saudação. Menchução. Muita emoção, né, ao ouvir as palavras do nosso mestre. E toda vez que esse salmo, o Kototama que ressoa com o elevado Makotô, pode purificar qualquer mácula do mundo. Inestimável é o som inebriante da verdade, atinge e limpa todos os cantos da terra. Toda vez que eu escutava e a gente rezava esse salmo, eu pensava que realmente esse elevado Makotô, ou seja, o coração puro, de verdade, achava realmente quase impossível, né, nascer um ser para que possa purificar o mundo. Então, quando a gente entoava esse salmo, eu particularmente achava um futuro distante, muito distante. Mas escutando a voz de Meishu Sama, me veio um clique na cabeça que esse ser já nasceu, né? Que é Meishu Sama para purificar esse mundo. E justamente uma gravação da voz dele, a gente percebe essa força de purificar qualquer mácula do mundo. Nós temos a graça de ter o corpo de Meishu Sama, que sendo o cabelo dele, né, que vai ser colocado na terra sagrada, a sabedoria dele, que é pelo ensinamento de Meishu Sama, e temos também, né, todos vocês, o Kototama de Meishu Sama. Um Kototama, vocês perceberam na voz deles a empolgação, que praticamente quase que atropelava as palavras, de tanta vontade que ele queria mostrar para nós, né? Porque esse foi uma palestra proferida para os ocidentais, primeira vez que Meishu Sama fez, né? Porque ele gravou e foi mandado para a inauguração do Havaí. E a empolgação e a força e proferida nas palavras, a gente sente, né, a intensidade. E como é significativo, porque foi um ano antes da passagem dele para o mundo espiritual. Então, 1954, ano do cavalo, e foi nesse ano que Meishu Sama, no começo do ano, esse foi em fevereiro, mas no começo do ano ele nunca fez um salmo referindo ao horóscopo chinês. Mas a primeira vez que ele fala desse ano de 54, ele diz que esse ano é o ano do cavalo, e o ano em que a messiânica vai dar um grande salto como cavalo. Isso em 54. E, coincidentemente, o ano que vem é o ano do cavalo. E é o mesmo cavalo porque são 5 cavalos. A cada 12 anos muda. Cada
cada cavalo um elemento de madeira, metal, água, fogo. E justamente em 54 era o cavalo de madeira. E coincidentemente esse ano que entra é o ano do cavalo de madeira. É impressionante o poder de profetizar, o poder de ver o futuro, pois ele, com o nível de Kenshin Jitsu, ou nível iluminado, conseguia enxergar o passado, o futuro e o presente. Na época da guerra, um pouquinho antes da guerra, alcançar o clímax, alcançar o ápice da guerra, ele já dizia para os membros e moradores de Tóquio para se mudarem para o interior. Muitos dos reverendos, ele pegava no pé, falava: você tem que se mudar, você tem que mudar. Tanto é que um dos reverendos relutou em se mudar, né? E até o fim ficou e veio a falecer com a família inteira no bombardeio. E um outro reverendo, que era na região de Ueno, centro antigo de Tóquio, estava muito triste porque Meishu-sama nunca falou para ele que para se mudar. Então ele ficou bastante triste e magoado. Poxa, mandou todo mundo sair daqui, menos eu, né? Eis que no bombardeio só a casa dele ficou. Então, essa força de ver o futuro era uma das características fortes de Meishu-sama. E com essas visões do futuro, as pessoas mais e mais se curvavam, né? Diante a tamanha visão, né? Uma visão de um ser iluminado. Só que em 55, segundo o reverendo, né, o nosso reverendo, não está escrito em nenhum ensinamento isso, mas que ele sentiu que foi um chamado urgente do céu, em que Meishu-sama estava sendo, né, necessitado lá no reino do céu. Porque aqui fala que em um ano ele aumentou o número de membros, né, na capital Honolulu, uma expansão incrível, e que ele tinha planos para Estados Unidos, Europa, né? E pouco tempo, com certeza, se Meishu-sama aqui na Terra, né, ia se concretizar todo esse plano. Mas eis que algo acontece no reino do céu. E na precisão, né, teve que partir para o mundo espiritual. O porquê dessa conclusão do reverendo? Pois antes do falecimento, antes da passagem para o mundo espiritual, ele, no quarto dele, trancado no quarto dele, o pessoal de ajudante, os dedicantes passavam perto, e no Japão é porta de papel, né? Dá para escutar muito fácil o que está. E Meishu-sama chorava em prantos, pedindo misericórdia a Deus pela mácula do mundo, né? E segundo o reverendo, Meishu-sama pegava, né, a mácula do mundo, que ele teve uma dor de cabeça terrível antes, né, da passagem. Terrível. Isso todos que ficaram perto presenciou. E com certeza foi um chamado muito urgente. Consequentemente, coincidência ou não, pouco depois, anos depois da passagem de Meishu-sama, vocês sabem que o mundo passou por um dos perigos maiores que já teve no mundo,
à beira de uma guerra nuclear, né, que foi o problema dos mísseis em Cuba. Ali faltou um pelo de, como fala, né, popular, um pelo de sapo, para começar a guerra. Realmente foi dos episódios mais terríveis da humanidade, no sentido de na beira do abismo. Faltou muito pouco, muito. Pois os dois dirigentes, tanto os americanos como os russos, tinham que mostrar força. Não podiam nenhum dos dois lados mostrar fraqueza. E foi chegando a um ponto que ficou bem perto, praticamente obrigado a apertar o botão. Né? E muitos de nós, eu, por exemplo, a gente não teríamos nascido, né? Ou se nascido na época das cavernas já. Então, realmente são mistérios das classes, né, espirituais superiores que a gente nunca vai saber direito realmente como foi. Mas que essa vontade de Meishu Sama de criar um reino do céu no mundo ainda está de pé, gente, né? Só que falta para Meishu Sama veículos puros, veículos que obedeçam a ele, para poder realmente continuar a obra dele. Ele tem toda a força, tem todo, né, os meios para a realização desse mundo, mas que precisa de nós, e precisa de nós no mais puro coração, ou seja, escutar com singeleza, escutar realmente de coração aberto, né, o que ele diz nos ensinamentos. Pois nós, assim, realmente mortais mesmo, né, praticamente impossível uma missão tão grandiosa que nem essa. É impossível, né? Mas que se nós eliminarmos nosso ego, né, não deixar o nosso ego salientar e aceitar e receber as ordens e a diretriz de como fazer, é possível, né? Pois é de desejo de todos os seres divinos essa concretização, né? Hoje nós estamos lançando mais um livro de orações, né, traduzido pelo reverendo Nakahashi. E uma dos salmos aqui diz: o coração de Deus continua prolongando o fim dos tempos. Quer salvar, mesmo que seja mais uma pessoa. Acreditando realmente no fim do mundo, venham a mim, conhecerão a felicidade da salvação. Quer dizer, se todos os deuses conseguiram um adiamento do julgamento, né, porque tem os habeas corpus, né, dá para adiar, né? Se eles conseguiram, mas se a gente não mudou, né, a gente não se arrependeu e realmente querer mudar, não tem como não vir essa grandiosa limpeza, né? E aqui, palavras fortes de Meishu Sama, onde pessoas com muitas máculas queimarão, né? Não é do intuito de Deus queimar almas, mas mácula é uma das coisas mais inflamáveis que existe. Então você ficar perto de algo inflamável, você também queima junto. Com a força do jorei, é a chance da gente queimar aos pouquinhos. A gente consegue controlar o fogo, queima, mas quando vier o grande juízo e o fogo for realmente aquele fogo que vem do céu, não tem como, né? Então, hoje, aniversário, né,
de Meishu Sama, sentindo a presença dele mais forte do que nunca. Para esse ano que entra, pedimos proteção para que a gente consiga realmente inaugurar a nossa terra sagrada, né? Para que o desejo dele seja concretizado. E para que isso seja feito, nosso reverendo Nakahashi jamais tirou da cabeça dele, né? A Torre Sagrada foi um dos monumentos arquitetônicos que Meishu Sama mais admirou, né? Ter um museu de arte, uma escola de arte, um restaurante onde possa servir comidas 100% naturais, com certeza é de agrado de Meishu Sama, né? Pois para isso sempre a gente voltar a ler ensinamento, para que jamais nosso espírito fraco saia do caminho, né? E para isso esse poderoso guia que faz com que a gente sempre volte para o reto caminho, né? A gente tem insistido bastante, pois a ausência do reverendo nos fez voltar muito forte ao ensinamento, justamente porque dá medo, né? Uma coisa muito grandiosa, ao mesmo tempo a gente é muito fraco. Mas se a gente está com Meishu Sama, quem há de ser contra nós, né? Quem vai ser contra Kanon? Esse mundo de Kanon, o mundo de Miroku, depende da gente. Então, esse ano que entra vai ser o ano da inauguração do nosso primeiro protótipo, né? E conto com a ajuda de todos, realmente, de corpo e alma, para que nossos sentimentos fiquem impregnados, né, nessa terra, e que as pessoas que venham conhecer fiquem tocados por essa emoção, né? A todos vocês um feliz fim de ano, e que Deus e Meishu Sama, né, os abençoem com a mais alta luz. E principalmente muita proteção, né? Porque realmente para os anos que estão por vir, a gente percebe um apertar, a gente percebe realmente o caminho estreitando, e dois lados abismos, né? Então, que esse ano a gente entre, né, de mãos dadas, para que consigamos a realização desse feito de Meishu Sama. Obrigado a todos pela presença e muito obrigado.